Queria então dar as boas-vindas mais uma vez a todas e a todos. Muito obrigada por se terem juntado a nós nesta manhã. É muito bom rever, mesmo que digitalmente, pessoas bem conhecidas, já habituais nestes fóruns. Uma palavra especial, como também já é hábito, ao Dr. Figueiredo Lopes, distinto presidente do Eurodefense Portugal, a todos os que nos acompanham naquele que é o terceiro webinar de uma série de 4 que irão decorrer ainda nas próximas semanas, no âmbito de um grupo de reflexão do Eurodefense Portugal, que tenho a honra de coordenar. E já fiz, aliás, referência ao Pedro Duarte, ele será o nosso convidado de encerramento, com honras de encerramento, no dia 3 de dezembro. Portanto, podem desde já apontar na agenda, dia 3 de dezembro às 11, teremos então o contributo de excelência do nosso Pedro Duarte. Como eu disse, esta intervenção do nosso convidado de hoje, do Bruno Oliveira Martins, insere-se no âmbito de um grupo de reflexão do Eurodefense Portugal, que se intitula Dinâmicas de Conflitualidade associada à Sociedade Tecnológica Global e às Alterações Climáticas. O objetivo central deste grupo é a análise e a reflexão sobre a evolução da conflitualidade face à complexificação das relações societais, associada, claro está, ao processo da globalização e, em particular, ao acelerado desenvolvimento tecnológico que marca a 4ª Revolução Industrial. De facto, as novas formas de ação estratégica, com especial relevo para as designadas formas de guerra híbrida, a par da progressiva tecnologização dos conflitos, da sua dependência de plataformas posicionadas no espaço, a profusão de sistemas digitais, dos sensores aos sistemas não tripulados, que resultem da aplicação de tecnologias de inteligência artificial. Tudo isto, no fundo, representa temas de reflexão e debate que urge tomar em consideração. Em plena era de desinformação, exigem-se também análises e reflexões desapaixonadas, libertas de emoções em que os tratamentos mediáticos superficiais muitas vezes tendem a confiná-las. E é exatamente uma análise e uma reflexão séria, seguramente académica, mas orientada para a persecução de políticas públicas a nível nacional e a nível europeu, que pretendemos, com esta série de 4 webinars, que hoje concretizamos o terceiro e o 4º, como já disse, no próximo dia 3 de dezembro, e hoje avançamos com o Bruno Oliveira Martins. Para quem não conhece, é investigador sénior no Peace Research Institute de Oslo, o prestigiadíssimo PRIO, onde coordena o Security Research Group, portanto, o Grupo de Investigação de Segurança. O seu trabalho foca-se em temas situados na interseção entre desenvolvimentos tecnológicos, práticas securitárias e o impacto social. Coordena também a TRANSAD, que é a Transnational Academic Network for the Study of Drones, portanto, a rede académica transnacional do estudo dos drones, e entre 2017 e 2020 foi um dos coordenadores da rede da OASIS, que é uma prestigiada rede de estudos da União Europeia. Essa rede chama-se Intersect, Technology, Security, Society, Interplace in Europe. A sua investigação sobre segurança europeia tem sido publicada em revistas internacionais como o Journal of Common Market Studies, a European Security, a Journal of European Integration, a Global Affairs, a European Politics and Society e, em Portugal, não menos importante, a nossa Nação e Defesa. O tema da intervenção do Bruno Oliveira Martins tem este título muito sugestivo: Tecnologia, Segurança e Sociedade, novos pontos de convergência e tensão, exatamente para percebermos que pontos de convergência e tensão são esses. O nosso convidado de hoje trouxe-nos, no fundo, um resumo que aponta para 2 momentos. Em primeiro lugar, analisar as grandes tendências relacionadas com os avanços tecnológicos contemporâneos, que permitem novas práticas sociais e estão a alterar a forma como os cidadãos se relacionam com o poder e como este se relaciona com eles, e essas dinâmicas têm implicações claras em termos de segurança, tanto individual como coletiva. E, em segundo lugar, a intervenção do Bruno Oliveira Martins irá partir deste nível civil e social para o nível de segurança e defesa, explorando de que forma
A União Europeia e os seus instrumentos políticos no âmbito da defesa procuram dar resposta aos novos desafios securitários contemporâneos. Recordo, antes de passar a palavra ao nosso convidado, que esta sessão está a ser gravada, será posteriormente editada para fins de memória e divulgação e que seguirá um período de perguntas e respostas para o qual todos se devem sentir convidados a contribuir com comentários ou colocar questões ao nosso convidado, até porque, à semelhança dos webinars anteriores e do próximo, sairão deste ciclo de 4 webinars reflexões dos nossos convidados em termos de sugestões muito concretas de políticas públicas nestas áreas, quer a nível nacional, quer a nível da União Europeia. Mas então, sem mais delongas, passar a palavra ao nosso convidado especialíssimo, o Dr. Bruno Oliveira Martins, agradecer mais uma vez a disponibilidade. Em tese, quando começámos a pensar tudo isto, pensámos num encontro presencial também para que o Bruno pudesse reaver também as suas origens e viajar para Portugal. Ainda não foi desta, mas eu tenho a certeza que o empenho deste grupo em 2021 nos permitirá desenvolver outras ações e essas sim passarão seguramente por Portugal, por Lisboa e quem sabe até pelo Porto. Portanto, Bruno Oliveira Martins, muito obrigada por fazeres parte deste grupo de reflexão, por nos trazeres esta reflexão tão importante até nós, e eu passo, sem mais delongas, a palavra ao nosso convidado. Ok, muito obrigado pela generosa introdução, muito obrigado pelo convite. Já disse várias vezes que para mim é muito importante estar ligado a esta rede e manter estes contactos em Portugal. É para mim muito interessante também ver que na audiência estão várias pessoas com as quais já trabalhei mais perto, mais longe, com as quais já me encontrei várias vezes, e por isso é muito bom para mim sentir que faço parte deste ambiente. Como disseste, Ana, eu venho precisamente falar de duas coisas diferentes, e é precisamente na ligação entre essas duas áreas, esses dois temas, que reside a parte mais original da minha intervenção. Ou seja, inicialmente falarei sobre precisamente a questão social e a presença da tecnologia da sociedade. Em segundo lugar, e vou levantar algumas questões que acho serem interessantes para todos debatermos. Em segundo lugar, vou fazer uma ponte entre estas questões que eu acho importante debater nesse contexto para o nível das políticas de segurança e defesa da União Europeia, nas quais não vou entrar em grande detalhe. Há pessoas na audiência que estão mais capacitadas para falar em detalhe sobre esses programas do que eu, mas há efetivamente formas diferentes de olhar para isto, e é precisamente isto que eu venho tentar trazer, estimular um bocadinho, tentar estimular um debate em torno de alguns dos desenvolvimentos atuais da segurança e defesa na União Europeia, com uma perspectiva diferente. E essa perspectiva é a perspectiva que põe a tecnologia em primeiro lugar, a tecnologia à frente e no centro da análise. Obviamente a minha apresentação de hoje não vai entrar em debates teóricos, metodológicos, etc., mas é importante para mim dizer que as ideias e a base teórica e conceptual em cima da qual eu faço a minha apresentação está nos estudos críticos de segurança e nos chamados estudos de ciência e tecnologia, ou ciência, tecnologia e sociedade, mais conhecidos pela sigla inglesa STS, Science and Technology Studies, que é um campo teórico que põe a tecnologia em primeiro lugar, mas que olha para a dimensão social de todo o processo que envolve tanto o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento científico, e depois o impacto que essa tecnologia e que a ciência vai ter na sociedade. E acho que esta perspectiva pode trazer algumas ideias interessantes para debater. Como eu te disse também, Ana, eu vou, em princípio, não utilizar o tempo todo, porque normalmente, quando faço apresentações acerca deste tema, há sempre muita discussão e é excelente debater e tentar entrar com mais algum detalhe em alguns dos temas, por isso acho que é bastante importante termos algum tempo para o debate. Vou então
entrar na primeira parte, que basicamente pergunta o que muda nas nossas sociedades à medida que a tecnologia toma conta de cada vez mais interações sociais. Ou seja, este é o meu ponto de partida, em que naturalmente existem várias vantagens que advêm da integração da tecnologia na sociedade, obviamente, mas também existem riscos associados e muitas dinâmicas que são políticas, que são económicas, que são securitárias, que devemos conhecer e interrogar. Ou seja, este é o meu ponto de partida, olhar para a crescente presença da tecnologia da sociedade, não apenas olhando para os pontos positivos e para os melhoramentos que trazem, mas tentar olhar um bocadinho para aquilo que acontece à volta desses fenómenos. No meu ponto de vista pessoal e académico, eu sempre tive interesse em questões políticas e sociais, em particular aquelas que estão relacionadas com segurança coletiva e individual. Me interessa muito saber de que forma as preocupações com segurança mudam a nossa sociedade. E hoje em dia é impossível dissociar essas questões dos avanços tecnológicos, que permitem novas práticas sociais e, tal como disseste, estão a alterar a forma como nos relacionamos com o poder e como este poder se relaciona connosco. Ok? Eu basicamente nesta primeira parte venho dizer 3 coisas. A primeira coisa que venho dizer é que nós vivemos numa era de tecno-otimismo e de tecno-solucionismo. Okay? Isto são expressões um bocado, são umas buzzwords que vamos tentar desconstruir um bocadinho, mas julgo que intuitivamente percebemos o que significa, não é? Hoje em dia assistimos a 2 fenómenos que ocorrem em simultâneo, que estão intimamente interrelacionados. Em primeiro lugar, uma parte cada vez maior das nossas interações sociais é mediada por tecnologia. Okay? Comunicações, movimentos bancários, compras, relações laborais, etc. Okay? E a situação que temos vivido ao longo dos últimos 8 meses veio acelerar ainda muito mais isto. Okay? Em segundo lugar, a tecnologia é cada vez mais vista como uma solução para diferentes problemas. Por outras palavras, há um imperativo de mais tecnologia que é partilhado por governantes, burocratas, decisores de todos os níveis, patrões, etc., e por uma grande parte da população. E isto é extremamente importante, esta questão que também é partilhado por grande parte da população. E isto, na minha opinião, na minha perspectiva, altera várias dinâmicas sociais. Por exemplo, como estava a dizer há pouco, na questão do teletrabalho em que todos nós estamos imergidos atualmente, existe uma nova concepção da fronteira entre casa e trabalho, não é? Com tudo o que isso implica. Mas existem também outras preocupações ao nível da segurança. Okay? E esta é a segunda coisa que eu venho dizer nesta primeira parte, que é a materialização deste tecno-otimismo, ou seja, esta lógica de mais tecnologia, cria novos desafios ao nível da segurança também. Okay? Questiona o lugar das questões da segurança na nossa sociedade e ajuda-nos a continuar a perguntar o que é segurança, o que causa insegurança e como lidar com isso. Ok? E pensemos, por exemplo, no caso das smart cities, do presente e do futuro, em que tudo está interconectado, tudo está interligado. A chamada Internet of Things. Não é? Isto tudo cria, estas interligações de todos estes sistemas, cria novas vulnerabilidades. Podemos pensar num contexto, por exemplo, em que temos uma cidade com drones a entregar o correio, transportes públicos sem motorista, tecnologia de reconhecimento facial nas entradas de edifícios, por exemplo, bicicletas e trotinetes com GPS, decisões judiciais e administrativas baseadas em algoritmos e com menos intervenção humana, etc. Isto é uma realidade que não está muito longe dos nossos dias. Aliás, todas estas questões que eu referi já existem em determinados níveis de desenvolvimento, em determinados níveis de integração, mas já existem. Não existe a justa posição de todas estas tecnologias num determinado contexto, mas existe o technology state of the art, como se costuma dizer, que permite este cenário. E se nós pensarmos efetivamente nestes termos, isso
demos um passo atrás e começamos a perguntar o que é que causa insegurança, por exemplo, e pensamos, por exemplo, imaginemos uma central elétrica que providencia eletricidade a toda uma cidade, ou um banco, ou bancos de dados biométricos pessoais, por exemplo, que podem ser alvos de um ciberataque. De repente, a nossa concepção daquilo que pode ser uma causa de insegurança é muito maior. Não é? Se um ataque cibernáutico ou uma central elétrica de repente cortar a eletricidade em uma grande parte de uma cidade, aí naturalmente pensamos que existirão problemas a nível de segurança, não é? Não apenas segurança física, chamemos-lhe assim, mas segurança, por exemplo, financeira, não é? Se as nossas contas do nosso banco puderem ser assaltadas, chamemos-lhe assim, não é? Ou seja, esta presença e esta interoperabilidade e a forma pela qual todos os sistemas estão cada vez mais interligados gera novas causas de insegurança. Isto é algo que vai suscitar naturalmente, ou deverá suscitar novas respostas por parte das autoridades. Ok? Um segundo aspecto desta questão da segurança que é desafiada pela crescente presença da tecnologia na sociedade tem a ver com a questão da vigilância, ok? Surveillance, na expressão inglesa, em que existe hoje um paradigma diferente daquele paradigma do Big Brother, do Panopticon, em que existe uma entidade estatal que nos vigia e da qual nós não nos podemos esconder. Okay? Aquilo que existe hoje, existe imensa literatura na área dos estudos de vigilância que falam precisamente nestas novas dinâmicas que existem hoje em dia. Existe uma chamada cultura de vigilância, que está associada, por exemplo, com David Lyon e outros investigadores, em que eles dizem que nós participamos nas dinâmicas de vigilância que nos vigiam a nós próprios. Ou seja, esta cultura de vigilância requer a participação daqueles que irão ser vigiados. Ok? Claro que esta participação ocorre num espectro, desde aceitação e conhecimento até ignorância, mas é importante nós percebermos que nós nos relacionamos com a questão da vigilância hoje em dia de forma muito diferente daquilo que existia há uns anos atrás. Ok? E queria trazer também um pouco à colação a ideia de que esta cultura de vigilância está intimamente relacionada com a ideia do capitalismo de vigilância. Okay? Isto está associado com uma investigadora de Harvard chamada Shoshana Zuboff, que ao longo dos últimos anos tem trabalhado nesta ideia. Publicou ano passado o livro The Age of Surveillance Capitalism, que julgo que ainda não existe em tradução portuguesa, mas há de ser uma questão de meses, porque isto é um livro que efetivamente tem gerado bastante discussão. E em que, basicamente, o que ela advoga é que por trás da pegada digital que nós deixamos na nossa vivência digital, na nossa vivência nas redes sociais, nos nossos e-mails, etc., existe toda uma economia que se alimenta precisamente dessa pegada digital. Ok? E nós normalmente não estamos habituados, ou a maior parte das pessoas não está habituada a pensar nestes termos. Ou seja, nós pensamos, por exemplo, temos a nossa conta de Facebook, ou temos a nossa conta de e-mail do Gmail, por exemplo. Nós costumamos pensar, ou a maior parte das pessoas provavelmente pensa, este serviço é grátis, ok? Mas este serviço não é grátis. Só que nós, em vez de pagarmos com dinheiro, pagamos com os nossos dados pessoais, pagamos com o nosso comportamento online. Ok? Isto é basicamente a ideia do surveillance capitalism. E precisamente aquilo que existe na fase seguinte à nossa pegada digital é uma enorme economia que se alimenta destes dados. Por exemplo, quando nós pensamos em desenvolvimento tecnológico a nível de reconhecimento facial,
o desenvolvimento tecnológico dessa tecnologia alimenta-se de cada vez mais dados, e esses dados são as fotografias de caras de pessoas. Okay? Quando nós pensamos no desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento de voz, por exemplo, ou de voz artificial, isto também é uma tecnologia que se alimenta de dados de pessoas reais. Okay? E outra questão extremamente importante nesta lógica do capitalismo de vigilância é que nós participamos nesta cultura, mas muitas vezes não temos alternativa simples. Okay? Nós poderemos eventualmente ser tentados a dizer, bem, Bruno, se achas que a questão do capitalismo de vigilância ou desta cultura de vigilância levanta muitos problemas, porque é que simplesmente não vais offline? Porque é que não terminas a tua conta de Twitter, Facebook, acabas com o teu Gmail, etc. Isto é extremamente difícil hoje em dia, não é? É altamente complicado. Nós pensamos na ideia de voltarmos para as cavernas, voltarmos offline. Isso hoje em dia não é possível, ok? E por isso a dinâmica que existe em torno da cultura de vigilância é bastante complexa. Nós efetivamente participamos, por vezes participamos com o nosso próprio consentimento, mas a liberdade que existe por trás do nosso consentimento é altamente limitada precisamente por um contexto bastante mais vasto. Okay? Tudo isto tem implicações para a terceira coisa que eu quero dizer no âmbito desta primeira parte da minha intervenção, que tem a ver com o âmbito de tecnologia e democracia. E esta parte é um bocadinho mais polémica, e são ideias que eu próprio estou a testar e gostaria de ver debatidas, mas que acho que em relação às quais eu estou bastante convencido. Estou disponível para ser convencido do contrário, mas efetivamente gostaria de debater. Que é a crescente presença e importância da tecnologia na nossa sociedade coloca desafios a alguns pilares das nossas sociedades democráticas. Ok? E basicamente vou dizer 4 coisas em relação a isto. A primeira é que, de certa forma, alguns investigadores na área dos estudos de ciência e tecnologia, eles olham para a tecnologia e dizem o seguinte: a tecnologia limite e permite as nossas escolhas da mesma forma que as leis o fazem. Okay? Nós podemos pensar, por exemplo, que nas nossas sociedades liberais temos liberdade para fazer aquilo que nós queremos fazer, mas nós sabemos também que existe um enquadramento legal e que a lei permite determinados comportamentos e também estipula que, se houver violação daquilo que a lei prevê, vai haver determinadas consequências, não é? E nós fazemos as nossas decisões dentro deste quadro normativo e legal. O que alguns investigadores dos estudos sociais da ciência e da tecnologia dizem é que a tecnologia limita as nossas opções de forma semelhante, ok? Mas enquanto que os processos de debate e escrutínio que existem em torno da adoção de nova legislação envolvem a participação das pessoas, não é? Nós escolhemos os nossos deputados que fazem as leis, da Assembleia da República das eleições para a Assembleia da República sai o governo que adota os decretos de lei, etc. E todos nós participamos neste processo, ok? Só que estas dinâmicas que admitem a participação das pessoas estão largamente ausentes no caso da tecnologia. Ok, se efetivamente, ou dito de outra maneira, se efetivamente podemos estabelecer um paralelismo entre a forma como a lei condiciona o nosso comportamento e a forma como a tecnologia condiciona o nosso comportamento, nós vemos que numa das situações os cidadãos são chamados a participar, noutra situação o cidadão basicamente não participa. Ok? E à medida que a tecnologia entra cada vez mais na nossa sociedade, isto levanta questões do ponto de vista democrático. Segunda questão tem a ver com a especialidade e o conhecimento técnico, expertise, não é? Que tem a ver com o facto que a especialização requerida para compreender as novas tecnologias em toda a sua complexidade
em grande medida, exclui o cidadão comum. Ok? E, ao mesmo tempo, e adicionalmente, deixa de fora os decisores políticos, que muitas vezes são apenas chamados a dizer que sim ou a dizer que não a determinada solução tecnológica. Ok? Vou tentar dizer isto de outra maneira. A tecnologia hoje em dia é tão complexa que, mesmo que os cidadãos queiram participar no processo que influencia a sua adoção, tem grandes dificuldades por causa da complexidade técnica. Okay? E muitas vezes esta complexidade técnica permite que determinadas características de uma determinada tecnologia sejam compreensíveis, mas que o quadro geral, a big picture, muitas vezes não seja possível de compreender por pessoas que não têm formação específica. Okay? E o mesmo se aplica a decisores políticos. Terceiro motivo pelo qual eu acho que a crescente presença da tecnologia na sociedade coloca desafios muito importantes às nossas sociedades democráticas é que existe uma crescente concentração de poderes num número cada vez menor de empresas. Okay? Nós temos as chamadas Big Five, Facebook, Google, Amazon, Apple e Microsoft, que são empresas que, ao longo dos últimos anos, se tornaram muitíssimo mais dominantes no paradigma tecnológico contemporâneo. Okay? E nós temos pessoas na audiência que terão conhecimentos para rebater isto ou para discutir esta questão comigo, mas acho que isto é bastante claro. Existe uma concentração de poderes cada vez maior num número cada vez menor de empresas, ok? E uma questão muito importante aqui, e isto é importante também para a segunda parte da minha apresentação, tem a ver com o facto de que estas empresas privadas, hoje em dia, são também os principais centros de investigação e desenvolvimento em algumas tecnologias de ponta. Ok? Nós estamos habituados, ou pelo menos durante décadas houve a tradição de que os estabelecimentos militares, que as unidades de investigação das Forças Armadas em determinados países estavam na ponta de lança do desenvolvimento tecnológico. Hoje isso está na mão de um número cada vez menor de empresas privadas. Okay? E a última coisa que quero dizer em relação a isto é que muitas destas tecnologias cuja ponta de lança tecnológica está nas mãos dos privados são tecnologias de dupla utilização. São tecnologias que podem ter aplicação civil, mas também aplicação militar. Okay? Aqui falo de inteligência, sobretudo inteligência artificial, mas outras tecnologias também, das quais podemos falar um pouco mais à frente. Quarta questão pela qual eu acho que a crescente presença da sociedade levanta problemas nas nossas sociedades democráticas é que os aspectos positivos da tecnologia são publicitados de forma acrítica, tanto pelas indústrias que as desenvolvem, mas também por causa do chamado tecno-otimismo que eu referi no início. Okay? Existe uma vontade muito grande de imensas pessoas de embarcar no hype tecnológico, né? na mensagem da promessa que a tecnologia traz. Okay? E enquanto os aspectos positivos são normalmente veiculados pelos promotores da tecnologia, sempre que existem consequências negativas dessa mesma tecnologia, isso tende a ser descrito sempre como acidente ou como algo imprevisto, algo que é difícil de reparar, algo com o qual nós não contávamos, etc. Ok? Para contar quase ao ponto só para dar uma pequena ilustração, todos nós vimos a performance do Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook. Cada vez que vai ao Congresso americano testemunhar, parece um adolescente admirado com tudo que está a acontecer
em que nada daquilo estava previsto e a lamentar imenso tudo aquilo que surge. Okay? Enquanto que há muitíssimas pessoas que dizem, bem, os problemas que existem com o Facebook são problemas que são características que estão lá by design, ou seja, são características que estão lá precisamente para produzir aqueles resultados. E a última questão em relação a isto da discrepância entre a mensagem quanto aos aspectos positivos e a mensagem quanto aos aspectos negativos, é que muita da resistência que nós temos visto e o chamado pushback que temos visto por parte de alguns reguladores, sobretudo ao nível da União Europeia, nos últimos anos, tem por base pressão política que surge da base para o topo. Okay? E que tem origem em ativismo social. Isto é extremamente importante e é uma ideia à qual eu vou retomar. Ou seja, ou dito de outra forma, o discurso ou as medidas que vêm contrariar o tecno-otimismo e a predominância discursiva das companhias tecnológicas surge por ativismo social. Ok? Mas que este ativismo social, como eu referi há pouco, é extremamente difícil de acontecer porque, para que as pessoas se possam efetivamente mobilizar, necessitam de determinados conhecimentos tecnológicos que são difíceis de adquirir. Okay? Isto era basicamente aquilo que eu gostava de dizer em relação à primeira parte. Eu não queria ser visto como um velho resingão que gostava que as coisas fossem como eram antigamente ou como eram no passado. O meu objetivo é precisamente tentar abordar esta crescente presença da tecnologia na sociedade com uma perspectiva corretamente ou efetivamente crítica, mas sobretudo que gera outro tipo de discussão. Agora, vou tentar partir desta dimensão, deste cenário que tentei gizar ao longo dos últimos 20 minutos, para falar acerca de alguns dos desenvolvimentos mais recentes no âmbito da defesa europeia. E vou olhar para aqueles em que a tecnologia desempenha um papel central. E basicamente vou tentar olhar para um nexo entre inovação e militarização. Okay? O cenário atual de segurança e defesa na União Europeia é bastante diferente daquele que era há uns 5 ou 6 anos atrás. Desde 2016 existe basicamente a superação do tabu da defesa europeia. Este tabu da defesa europeia, muitos de vocês saberão, basicamente surgiu desde o início da integração europeia, quando um projeto que existia para que uma quarta comunidade existisse junto das outras 3 comunidades originais, que seria a Comunidade Europeia de Defesa, falhou em 1954, e a partir desse momento a questão da defesa europeia tornou-se basicamente um tabu. Houve grandes alterações que surgiram a partir do final dos anos 90 e depois a partir de 2001 e depois a partir de 2003, etc. Eu não vou contar a história da política comum de segurança e defesa da União Europeia. Muitas pessoas que estão na audiência conhecem de trás para a frente, mas gostaria efetivamente de sublinhar que desde 2016 estamos num patamar diferente. Okay? Este patamar, na minha opinião, é caracterizado ou é materializado em várias iniciativas, tais como a PESCO, que é a Cooperação Estruturada Permanente, o Fundo de Defesa Europeu e os seus antecessores, o Strategic Compass, etc. E a ideia que existe por trás destes desenvolvimentos é a ideia da autonomia estratégica, Strategic Autonomy. A autonomia estratégica é um conceito que tem gerado imensa discussão em Bruxelas e em algumas capitais europeias acerca daquilo que efetivamente a União Europeia entende como autonomia estratégica.
Algumas pessoas, quando olham para a autonomia estratégica, pensam que a União Europeia basicamente quer tentar distanciar-se dos Estados Unidos, okay? Deixar de estar dependente dos Estados Unidos para questões de segurança e defesa. Outras pessoas entendem que a autonomia estratégica não tem a ver ou não implica necessariamente um afastamento em relação a Washington, mas que tem a ver mais com o facto da União Europeia ter de desenvolver capacidades para poder tomar decisões livremente. Okay? Eu tenho uma interpretação que é ligeiramente diferente e que tem respaldo em alguns documentos da União Europeia também, que tem a ver com o facto de que a autonomia da União Europeia em matéria de segurança e defesa está intimamente ligada à questão da dimensão industrial, em que nós não podemos falar de autonomia estratégica europeia sem falar na dimensão industrial, nomeadamente na questão das indústrias de defesa. Vou falar bastante mais em relação a isto um pouco mais à frente. Porquê é que as coisas mudaram tanto desde 2016? A maior parte dos analistas refere fatores exógenos à União Europeia, ou seja, que existiu um número grande de estímulos externos que fez com que a União Europeia avançasse nesta matéria. Isto é facilmente compreensível, efetivamente. Se nós olharmos para 2015, 2016, vemos que a Rússia se tinha manifestado bastante assertiva no flanco leste da União Europeia, em vários momentos, mas nomeadamente em 2014. Vimos que em 2016 os Estados Unidos elegeram o presidente Trump, que teve desde sempre um discurso bastante hostil em relação à NATO e em relação aos parceiros europeus. Isso fez com que muita gente do lado de cá do Oceano Atlântico pensasse, bem, nós efetivamente não podemos contar com os Estados Unidos, nós temos que cuidar de nós próprios, porque se surgir algum problema podem estar criadas as condições para, por exemplo, a Rússia tentar intervir em algum Estado-membro ou em algum Estado NATO e os Estados Unidos não virem em auxílio. Depois, obviamente, só uma questão importante em relação aos Estados Unidos. Naturalmente, esta tendência acentuou-se com o presidente Trump, mas isto era algo que já vinha de antes do presidente Obama, que teve um claro pivot to Asia, como na altura foi dito, um novo contexto geopolítico em que a Ásia seria a prioridade dos Estados Unidos e não a Europa. Por isso gostava só de deixar isto, que não foi apenas, não mudou tudo com Trump. E depois há também a questão do Brexit, que é obviamente extremamente importante, extremamente relevante. Ainda hoje não sabemos muito bem de que forma o Reino Unido vai participar nos diferentes esquemas de defesa da União Europeia, mas basicamente o Reino Unido, que é um ator de segurança e defesa extremamente importante na Europa, passou a estar do lado de fora do nosso clube europeu. Ou seja, estas são as explicações exógenas para a superação do tabu da defesa na União Europeia. Eu tenho uma explicação alternativa, ou chamamos de complementar. Obviamente que tudo isto é importante, tudo isto é fundamental, mas existe uma explicação que, na minha opinião, não é suficiente, mas que é necessária, que tem a ver com toda a cultura de cooperação ao nível de investigação e desenvolvimento nas áreas de segurança que ocorreram na Europa a partir de meados da década de 2000. Ok? E aqui eu falo sobretudo da dimensão de segurança do programa de investigação, ou seja, do programa de investigação em segurança, que foi parte do Horizonte 2020, mas que foi introduzido no 7º Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico da União Europeia, okay? O Framework Program 7, okay? Que pela primeira vez
instituiu ou criou um ramo de investigação na área da segurança financiado pela União Europeia, financiado pelos fundos civis da União Europeia. Isto surgiu num contexto pós 11 de setembro e foi este Security Research Program, que é ele próprio, tem sido objeto de investigação. Eu próprio fiz bastante investigação acerca da investigação em segurança que a União Europeia financia. É um programa que é marcado por um imperativo de mais tecnologia. Okay? Isto é importante para começar a fazer pontos com a primeira parte. Mais tecnologia foi vista como solução para os problemas securitários do pós-11 de setembro na União Europeia. Okay? Isto é extremamente importante. Extremamente importante também é o facto de que este programa da União Europeia é um programa de natureza civil, ou seja, não poderia financiar desenvolvimento de tecnologia de aplicação militar, mas permitia o financiamento de desenvolvimento de tecnologia de dupla utilização, dual use technology, não é? Isto é extremamente importante, porque isto permitiu, pela primeira vez, que institutos de investigação, universidades, governos, polícias, etc., começassem a desenvolver projetos comuns com indústrias de defesa. E enquanto que a tecnologia que era desenvolvida não poderia ser uma tecnologia de aplicação militar, poderia ser uma tecnologia de dupla utilização. Tecnologia como inteligência artificial, tecnologia como drones, tecnologia como todo o tipo de sensores que existem em controlos fronteiriços, etc. Tudo isto pode ser, ou começou a poder ser financiado pela União Europeia a partir de 2007, precisamente com este programa quadro número 7. Okay? E aquilo que resulta da minha investigação e a minha interpretação destes fenómenos é que isto criou uma cultura por virtude da qual novos atores civis ou governamentais das universidades e das indústrias pudessem começar a cooperar de forma muito mais concreta. Okay? E quando surgiu um momentum político que permitiu a abertura de investigação e desenvolvimento a questões de defesa, a estrutura, a cultura e o modus operandi já estavam lá. Ou seja, dito de outra forma, na minha opinião e na minha interpretação, nós não podemos olhar para os atuais desenvolvimentos que existem na segurança e defesa da União Europeia, nomeadamente o Fundo Europeu de Defesa, o Fundo de Defesa Europeu, sem perceber que existe todo um trajeto que vem de trás, precisamente deste Security Research Program, que criou consórcios que são híbridos, que têm entidades públicas e entidades privadas, e que se encontram precisamente na interseção de todas estas dinâmicas. Okay? E esta lógica é uma lógica, mais uma vez, de mais tecnologia para resolver problemas e questões securitárias. Estes consórcios que foram formados pelo Security Research Program são consórcios semelhantes àqueles que estão hoje em dia a ser financiados pelas fases preparatórias do Fundo Europeu de Defesa e que serão a base e a estrutura institucional dos projetos que o futuro Fundo Europeu de Defesa o Fundo de Defesa Europeu irá financiar. Eu peço desculpa, eu às vezes tenho uma dificuldade com os acrónimos, porque a União Europeia, como todos sabemos, é uma sopa de letras, de instituições e de acrónimos, etc. Eu, pela primeira vez para esta apresentação, estou a utilizar estes acrónimos em português e muitas vezes sai assim um bocadinho complicado. É importante dar algumas informações, alguns números, precisamente, acerca do Fundo de Defesa Europeu. A primeira fase do Fundo de Defesa Europeu,
alguns de vocês saberão isto, mas julgo que é importante referir. A primeira fase do Fundo de Defesa Europeu foi aprovada em 2016, 2017 e depois começou no ano seguinte e financiou 8 projetos diferentes tecnológicos com o envelope financeiro que tinha era de 90 milhões de euros. Okay? 90 milhões de euros em questões de segurança e defesa é peanuts, como se costuma dizer, não é? É muito pouco. A segunda fase, que foi o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial de Defesa, entre 2019 e 2020, financiou um número de projetos dentro de um envelope de 500 milhões de euros. Okay? Tivemos uma primeira chamada para projetos em 2019, tivemos uma segunda chamada para projetos em 2020 e estas duas fases, a fase preparatória e depois este programa de desenvolvimento industrial, são fases preparatórias do Fundo de Defesa Europeu, que terá um orçamento de 7 bilhões de euros, para ser utilizados entre 2021 e 2027. Falamos hoje neste número de 7 bilhões. Inicialmente a proposta era de 13 bilhões, depois surgiu já antes da pandemia do Covid, havia discussões para tentar trazer esse número um pouco mais abaixo, mas estamos hoje com esta realidade, número 7 bilhões. Ok? 7 bilhões de euros num contexto europeu já é relevante. E é relevante porque até há uns anos atrás este investimento não existia. Ou seja, todo este dinheiro que se vai utilizar agora era um pacote financeiro que seria utilizado noutras áreas. Ou seja, existe aqui uma prioritização que politicamente é relevante e que nós podemos comentar. Ao mesmo tempo, podemos também dizer que isto é relevante por outros motivos também, com outras implicações. E ajuda-nos a entender outras coisas. Por exemplo, quando nós olhamos para o Fundo de Defesa Europeu, atualmente, o principal ator político aqui é a Comissão Europeia. Okay? E tem sido a Comissão Europeia que tem movimentado e que tem tentado promover esta iniciativa. E isto, na minha opinião, só pode ser interpretado como uma consequência dos projetos plurianuais de financiamento de que eu falei atrás, que criaram o Security Research Program e nas quais a União Europeia, a Comissão Europeia é o ator principal, e isso fez com que a Comissão Europeia seja também agora o principal ator nesta questão específica de investigação e desenvolvimento na área da defesa. E isto, para as pessoas que se interessam em questões institucionais da União Europeia, é muito interessante, porque, como todos sabemos, a Comissão Europeia não é um ator típico da política comum de segurança e defesa, muito pelo contrário. Okay? A política comum de segurança e defesa sempre foi caracterizada por ser basicamente intergovernamental, em que a Comissão Europeia basicamente não participava. Neste momento, a Comissão Europeia é o ator principal deste programa específico. Ok? Isto ajuda-me, adicionalmente, a interpretar o Fundo de Defesa Europeu não apenas como uma política de defesa, mas como política industrial. E há pessoas na Comissão Europeia que dizem exatamente a mesma coisa. Aliás, do ponto de vista legal e dos tratados, a base legal para o Fundo de Defesa Europeu está precisamente na política industrial. Okay? Nas provisões dos tratados que regulam a questão da política industrial. E nós vemos precisamente como é que a questão industrial e a questão de defesa estão intimamente ligadas. Okay? Eu acho que isto é extremamente interessante, é diferente, é qualitativamente diferente, ou seja, isto não é apenas uma questão de a União Europeia neste momento está, por exemplo, está a conduzir mais missões e mais operações no âmbito da política comum de segurança e defesa, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. E acho que é importante nós debatermos estas questões. Com isto, vou
fazer agora, vou entrar na terceira e última parte da minha intervenção, em que vou estabelecer alguns nexos entre a primeira parte e a segunda parte, dos quais, espero eu, possam sair algumas recomendações que eu acho que seriam importantes. Em primeiro lugar, o tecno-otimismo generalizado, tanto no domínio civil como no domínio militar, pode levar a um relaxamento no necessário escrutínio público de novas tecnologias. Okay? Isto é muito importante. E por isso, instituições como o Instituto de Defesa Nacional, o Eurodefense, as comissões parlamentares de defesa, tanto em Portugal como no Parlamento Europeu, devem ativamente promover debates pluralistas acerca destes novos instrumentos. E é muito importante aqui a questão do pluralistas, porque existe toda uma sociedade civil que tem preocupações em relação a algumas destas tecnologias, que gostava que houvesse outro tipo de debate público, que acha, por exemplo, que os 7 bilhões de euros que serão utilizados no Fundo Europeu de Defesa poderiam ser utilizados noutras áreas que deveriam ser prioritárias, que acham que a União Europeia que o facto da União Europeia investir tanto dinheiro em investigação e desenvolvimento na área da defesa e na área de tecnologias militares é algo que pode pôr em causa a natureza da União Europeia enquanto projeto de paz, não é? Que é aquilo que a União Europeia sempre foi desde os anos 50. Ou seja, há todo um debate aqui que, na minha opinião, é legítimo, e é importante que estas vozes sejam trazidas para o mainstream onde se discutem estas questões. Em Portugal é o IDN, é o Eurodefense, são as comissões parlamentares de defesa, etc. A segunda questão relacionada com isto é que, e está também relacionada com o facto que eu referi no início, de que estas tecnologias são complexas, são difíceis de entender, muitas vezes é impossível assimilar todas as possíveis consequências que podem advir da integração dessas tecnologias. Precisamente por causa disso, a mobilização e a especialização da sociedade civil tem de ser parte integrante de um escrutínio democrático destes programas. Ou seja, nós não podemos pôr o fardo todo apenas na sociedade civil, nós, aqui, metaforicamente, decisores. Os decisores não podem esperar que a sociedade civil se mobilize em relação a algumas destas questões, sabendo, como sabem os decisores e como sabemos nós, que a sociedade civil muitas vezes não tem capacidade para compreender isto na sua totalidade. E dessa forma julgo que cursos de especialização, treino, etc., são extremamente importantes e, mais do que importantes, são necessários para que estes programas mantenham o seu caráter democrático. Outra questão que eu quero referir aqui, no âmbito destas convergências e tensões e recomendações, tem a ver com o facto de que as interações entre o domínio civil e militar no campo de investigação e desenvolvimento, hoje em dia, são mais complexas do que eram há algum tempo atrás. E são-no porque, precisamente, a ponta de lança do desenvolvimento tecnológico em algumas tecnologias que são utilizadas pelos militares está nas indústrias privadas e civis. Ok? E a interação civil e militar ficou mais complexa. Ok? E para a compreender, analisar e escrutinar, tem de haver maior especialização e investimento nos organismos públicos. Ou seja, quando existe financiamento por parte do governo que está sensibilizado para estas questões, esse financiamento não deve ir apenas para as indústrias, deve ir apenas também para os órgãos públicos que fazem investigação nestas áreas. E nós temos, como diretor do IDN, neste momento, uma pessoa que é extremamente capaz e que tem o perfil ideal para ter sensibilidade precisamente para as interações civis e militares. Isso é excelente. Isto é extremamente importante porque as motivações, o escrutínio que existe é mais eficaz se for feito por entidades públicas ou por entidades civis e não pelas indústrias de defesa, porque as motivações públicas são diferentes das motivações privadas, não é?
as indústrias, as indústrias tecnológicas têm uma motivação sobretudo económica, não é? Enquanto que as motivações dos órgãos públicos são diferentes. Claro que isto são tipos ideais e que, obviamente, de forma alguma eu estar a demonizar o setor privado, muito pelo contrário, mas é importante que exista no setor público pessoas que sejam capazes, que tenham as condições para investigar, que tenham o tempo e os meios para ir ao fundo destas questões. Porque aquilo que existe, se calhar em Portugal menos, mas que existe noutros contextos, é que existe uma hegemonia discursiva por parte das indústrias em muitas tecnologias diferentes. E esta hegemonia discursiva existe precisamente com base no conhecimento técnico especializado que essas indústrias têm e que muitas vezes nem a sociedade civil nem os órgãos públicos possuem. A terceira recomendação ou terceira reflexão neste domínio. As novas tecnologias têm um impacto na sociedade que nem sempre é fácil de antecipar. E por isso os novos contornos do nexo civil e militar têm de ser monitorizados de forma muito efetiva. E para que isto aconteça, é importante dar condições àqueles que fazem investigação precisamente nestas áreas. Última questão. As corridas às armas, as arms race que existem hoje e que vão existir no futuro, serão marcadas por um grande domínio das tecnologias disruptivas. Okay? O próprio Fundo de Defesa Europeu tem uma cláusula que diz um X, uma determinada percentagem, entre 4% e 8%, não me lembro bem, dos projetos financiados serão para financiar tecnologias disruptivas. Okay? E a União Europeia, na minha opinião, deverá tentar evitar essa corrida às armas, esta militarização de determinadas tecnologias, e deve envidar esforços para regular desenvolvimentos tecnológicos nestes domínios. Precisamente porque estas são tecnologias emergentes, não existe ainda uma regulamentação adequada, e é muito importante que a União Europeia tenha um papel, e de certa forma tem, mas que esse papel seja cada vez mais reforçado, precisamente para que exista maior regulação internacional destas novas tecnologias emergentes. E pronto, meio-dia em Lisboa, precisamente na hora de terminar, e agora gostaria muito de ter os vossos comentários e as vossas perguntas. Obrigado. Muito obrigada a nós, Bruno Oliveira Martins, por esta intervenção tão compreensível e tão compreensiva, não é? No sentido holístico do termo, por esta divisão estrutural também de uma primeira parte mais focada sobre o impacto da tecnologia nas nossas sociedades e aquilo que também é hoje o nosso dia-a-dia e que foi muito acelerado por esta crise pandémica. De facto, hoje nenhum de nós se imagina, parafraseando uma expressão que disseste, nenhum de nós se imagina voltar à idade das cavernas, não é? Mas temos também que ter consciência do que é que significa a nossa pegada digital. Depois uma segunda parte, que eu acho que sobretudo para este público do Eurodefense Portugal e da rede Eurodefense à escala europeia é particularmente importante, que é esta dimensão de interseção com o que Bruxelas tem vindo também a apregoar, não só nos últimos anos, enfim, eu já não iria a 54 e à falhada Comunidade Europeia de Defesa, enfim, os franceses acabam sempre por tornar o projeto europeu muito mais interessante nestes momentos, mas porque efetivamente 2016 marca um traço importante, não só pela apresentação da estratégia global de segurança da União Europeia, mas por tudo o que o roteiro de implementação da estratégia trouxe. E aí é que me parece que é o mais importante, não só a dimensão da PESCO, como do Fundo de Defesa, e esta autonomização e capacitação da indústria de defesa europeia, que também nos faz acreditar que mesmo numa administração Biden, a União Europeia continua motivada e empenhada em manter a sua autonomia
não por necessidade, mas por imperativo estratégico, não é? Que é, de facto, são muitos dos palavrões que costumamos utilizar neste momento, mas que importa para que a União Europeia efetivamente se projete como ator global à medida da sua ambição. De alguma forma, essa também foi a herança que a então alta representante Mogherini quis deixar e que até agora Josep Borrell tem tentado alavancar, mas eu até diria, em mais uma provocação, muitíssimo motivado, sobretudo, pelo ex-franco-alemão e pela atual presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Depois uma terceira parte que para o nosso grupo de reflexão e para este ciclo de webinars é de facto crucial, e eu agradeço muito também esta tua tentativa muitíssimo bem concretizada de agora cruzar com as políticas públicas, quer a nível nacional, quer a nível europeu, uma série de recomendações que eu acho que efetivamente podem e devem estar plasmadas numa série de documentos estratégicos que em 2021 iremos discutir em Portugal, nomeadamente o início da revisão do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, onde também nesse exercício este conjunto de atores da sociedade civil devem estar envolvidos. E desse ponto de vista, o nosso grupo de reflexão, desde o primeiro momento, que quis também dar dar uma palavra muito importante ao Sr. Diretor e Presidente do Eurodefensa Portugal, Dr. Figueiredo Lopes, no sentido de dizer que estamos aqui e que temos uma voz. E eu particularmente fico muito feliz por dar também essa voz ao Bruno Oliveira Martins, que é um académico que, embora tenha decidido, por razões também familiares, fazer o seu caminho fora de Portugal, nunca deixou de ter esta ligação ao nosso país, e eu sei que o regresso também é algo muito desejado, sempre, e por isso com certeza que iremos ter ainda muitos desafios pela frente. Eu tenho algumas questões, eu admito que fiquei bastante sensibilizada aí com uma outra provocação, mas vou dar oportunidade ao nosso auditório para o fazer antes do mais, nomeadamente vou já dar a palavra ao Sr. General Magrinho. Sr. General. Antes de mais, bom, o general foi promovido no peço desculpa. Muito... Mas se é para promover é sempre bom. Não há problema nenhum. Bom, antes de mais, agradecer a brilhante apresentação com que fomos brindados e, de facto, aprendi muito com ela. Mas eu gostaria de suscitar uma questão que me parece importante no contexto em que vivemos e que tem a ver justamente com este novo ecossistema tecnológico, sobretudo de base digital, que muito bem aqui apresentou. E uma das questões que é hoje fraturantes é a questão da infraestrutura de base, ou da nova infraestrutura, que tem muito a ver com o 5G. O 5G, por tudo aquilo que sabemos, portanto, está no centro hoje de discussões e, sobretudo, da decisão política ou estratégica. É um pouco isso que eu gostaria que, de alguma forma, enfim, como é que olha para esta questão tão fraturante hoje e que envolve não só os dois players, que os Estados Unidos e a China, mas como todos os outros poderes funcionais que, de uma certa forma ou de outra, têm que tomar algumas decisões e que não são fáceis. Portanto, é isso que eu colocava ao Bruno Oliveira Martins, se eu quiser naturalmente abordar esta questão. Muito obrigado. Muito obrigada. Bruno, não sei se preferes uma pergunta de cada vez, se colecionamos aqui mais uma outra reação. Se calhar mais uma outra e depois logo vemos. Muito bem. Então quem é que quer avançar com mais uma questão, que não tem que ser necessariamente nesta lógica da diplomacia do 5G? Eu para já não estou a ver reações, mas eu também não estou a ver, estou a olhar para, também aqui para os... não, peço desculpa, sou o Dr. Figueiredo Lopes e depois a Sofia Geraldo. Eu estava aqui a olhar para os participantes se colocavam a mão virtual, peço desculpa. Dr. Figueiredo Lopes. Bom, eu queria, antes de mais, agradecer à professora Isabel Xavier, Ana Isabel Xavier, o dinamismo que tem imprimido a seu grupo e, sobretudo, os conteúdos que nos têm sido apresentados nestes webinars são extraordinariamente
estimulantes para o debate, e este em particular veio suscitar uma série de questões que estão interligadas, que são realmente, como dizia o Bruno Oliveira Martins, interconexões que temos de ter em atenção. Mas queria dizer uma palavra muito especial ao Dr. Bruno Oliveira Martins, que é um grande prazer vê-lo tão embranhado nestas questões, e recordar um pouco aqui há muitos anos atrás, quando iniciou com alguma proximidade de mim estas reflexões, este estudo sobre estratégia e sobre o desenvolvimento das questões de segurança e defesa. Tenho imenso prazer em recordar esses tempos, porque já nessa altura eu adivinhava que era um promissor investigador destas áreas e que valia a pena ser apoiado. Portanto, é com muito gosto que o vejo, sobretudo, entrar no nosso âmbito Eurodefense, e já sabe, gostaria que continuasse cá no futuro para darmos a sua colaboração. Um dos pontos que me suscitou imenso interesse e por qual nós, no âmbito da missão Eurodefense, quer a nível das associações nacionais, quer a nível da Eurodefense Portugal, quer a nível mesmo da Eurodefense Europeia, que de resto, a partir de janeiro, vai ser presidida por Portugal, a rede Eurodefense. Assumiremos no próximo ano a presidência e realizaremos em Portugal o Conselho dos Presidentes. Uma rede que está a crescer, hoje já está com 15 Estados-membros, neste momento entrou a Finlândia e está a bater à porta a Dinamarca, curiosamente. A Dinamarca interessou-se também por entrar neste debate, o que tem muito a ver, porque sabemos que ela tem estado muito afastada das questões da Europa da defesa. Mas daqui, e certamente, são estes problemas que motivam hoje a sociedade europeia e a sociedade portuguesa. E quando nos chama a atenção para o debate, para a necessidade de um debate pluralista acerca destas preocupações tecnológicas e do seu impacto na sociedade, eu considero isto fundamental, em termos de futuro, em termos do impacto sobre os nossos modelos democráticos e sobre também em termos das interrelações com aquilo que podíamos chamar as tecnologias da defesa, mais diretamente as tecnologias militares, ou eventual aparecimento de uma nova arte da guerra. E é curioso que eu li, e vou terminar aqui a minha questão, eu li recentemente um artigo de um autor francês, numa revista francesa, que chamava a atenção para a necessidade da França e a Europa se dotarem de capacidades robotizadas, unidades robotizadas. Chamando a atenção para que elas poderiam ter um efeito dissuasor semelhante à força de dissuasão nuclear criada nos anos 80. E isto é uma preocupação muito grande, que tem que ver com aquilo que se citou, porque de um momento para o outro nós podemos ver-nos envolvidos numa mudança brutal, histórica, na história das guerras. Por outro lado, eles chamavam a atenção para que na Rússia e na China há um enorme investimento nas tecnologias militares, no desenvolvimento da inteligência artificial, e do outro lado, isto é o lado que o Bruno também suscitou aqui, que é a mobilização da sociedade para um lado ou para o outro, mas o que este autor nos chama a atenção é que neste lado nós estamos a assistir aos movimentos que defendem sobretudo a ética da inteligência artificial, a ética das tecnologias, o que é importante, está de acordo com a nossa própria cultura. E, portanto, ele refere-se a movimentos que vão surgindo, manifestações públicas que surgiram já nos últimos anos. Em Estocolmo, ele cita uma manifestação em 2018, desde logo em Estocolmo, já levantando-se contra o desenvolvimento, a comercialização e a utilização de armas letais monitorizadas, etc. Portanto, este é mais um desafio que o Bruno não citou diretamente, mas que exige que nos antecipemos a analisar este problema e discuti-lo em sociedade, para não nos colarmos, como dizia creio que era de Gaulle, agora não sei bem a frase, quando ele se referia de um lado do leste se corria para o armamento e do lado ocidental
se entrava na paz perpétua, ou seja, eu não me lembro concretamente a frase de Gaulle, mas isto é uma frase histórica que representava sobretudo a ideia de que, enquanto da Rússia se fazia o desarmamento, do lado de cá se entrava numa sociedade de cultura, desenvolvimento, economia, etc., sem preocupações de recurso e de investimentos militares. Bom, portanto, eu penso que a sociedade precisa de ser alertada para todas estas questões e agradeço-lhe muito, porque a sua exposição abordou todo este panorama, todos estes desafios, e estou certo que na próxima webinar o Dr. Pedro Duarte vai certamente completar isto na ótica do tal otimismo tecnológico e da visão que eu dizia dominante, da visão empresarial das empresas que dominam o sistema e que influenciam a tomada de decisão política. Então, são questões extremamente importantes. Muito obrigado pela sua apresentação e penso que temos aqui um mundo enorme para explorar e no quadro da nossa missão, quer na academia, quer nas organizações como a nossa, a IDN e outras, temos de trabalhar muito para que estas coisas sejam esclarecidas e que a democracia, finalmente, e a participação da sociedade não se sobre perante este domínio das tecnologias. Obrigado. Sem dúvida. Muito obrigada, Dr. Figueiredo Lopes. Eu se calhar, Bruno, ia sugerir passarmos, se calhar, já aqui para algumas reações, porque temos depois a Sofia Geraldes e o Pedro Duarte. Embora eu também admito que eu acho que houve aqui questões que se calhar tu não entraste tão de forma pormenorizada, porque depois o Pedro Duarte, no próximo dia 3 de dezembro, provavelmente vai querer estar mais focado na inteligência artificial, mas de qualquer forma já foi excelente o Dr. Figueiredo Lopes trazer esta questão também à discussão, que é no fundo impossível não o fazer, até porque eu acho que no fundo este contributo do Bruno vai abrir aí muito o apetite para a conferência do Pedro no dia 3 de dezembro. Mas Bruno, agora para ti. Ok, obrigado. A primeira reação seria em relação à pergunta do 5G. Muito obrigado e obrigado também pelas palavras. Eu não tenho nada especialmente inteligente para dizer acerca disso, lamento. Obviamente eu acompanho esses debates da forma que posso e a mim interessa-me naturalmente a questão mais do que a questão geopolítica, interessa-me a questão que existe na política da inovação. Eu sempre que olho para novas tecnologias, interessa-me a dimensão política e social que elas representam e as portas que abrem. E obviamente a questão do 5G é extremamente importante. A União Europeia e alguns países europeus estão ativos em relação a isso, mas eu, se quer que lhe diga, eu não tenho uma opinião especializada em relação a isso, tenho apenas a minha opinião pessoal e por isso não tenho nada particularmente relevante para trazer para o debate, infelizmente. Mas naturalmente que a questão da infraestrutura é uma dimensão fundamental de todo o edifício tecnológico e que nos permite ter este debate, obviamente, não é? Porque nós muitas vezes temos a tendência de olhar precisamente para os efeitos da tecnologia e às vezes não olhamos para questões mais materiais que são fundamentais e que no fundo acabam por ter reflexos em tudo aquilo que vai acontecer a seguir. E é precisamente isso que faz com que a questão da infraestrutura do 5G seja tão relevante. Quanto aos comentários e a pergunta do Dr. Figueiredo Lopes, muito obrigado e é recíproco. Gostava de dizer algumas coisas. Sublinhar a questão a consequência da ênfase que tanto eu como o Dr. Figueiredo Lopes pôs na questão dos debates pluralistas. Significa que não apenas nós tentamos trazer vozes diferentes para os debates, mas também temos de reconhecer que a sociedade civil necessita de formação. E já nem sei se foi em
2004, 2005, ou talvez 2006, em que eu participei, na altura estava a fazer o meu mestrado em Estudos Europeus na Universidade do Minho e participei numa ação do Eurodefense que durou vários dias e que tinha precisamente como objetivo dar algum treino e alguma formação a uma nova geração de potencialmente ou futuros investigadores ou futuros funcionários públicos ou pessoas que estivessem em ações, em determinados contextos, em que ter este tipo de sensibilização é importante. Eu sei que o IDN também tem por norma fazer isso e teve ações com professores, etc. A minha mensagem é no sentido de reforçar esta formação da sociedade civil, que eu acho que é efetivamente extremamente importante. Depois entramos numa questão que é bastante mais complicada e é isso que me faz ter uma posição que não é 100% normativa quanto às novas tecnologias, que é precisamente o facto de estarmos num mundo em que existe competição geoestratégica, em que há determinados atores que estão a investir bastante em determinadas tecnologias e nós sabemos que é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, até estamos confrontados com um cenário que pode ser complicado. E por isso é que, por exemplo, ao contrário de alguns colegas que trabalham em organizações não governamentais pacifistas, por exemplo, que têm uma posição de partida e de princípio contra o Fundo Europeu de Defesa, eu não partilho essa opinião. Eu acho simplesmente porque eu acho que investigação e desenvolvimento na área militar não é necessariamente, não é algo mau e é algo que aliás é inevitável, porque infelizmente o conflito mais tarde ou mais cedo acontece, não é? E por isso é importante estar preparado para isso, até para podermos gerir e guiar as consequências no sentido que mais nos interessa, e esse sentido pode ser aquilo que mais nos interessa pode ser uma sociedade em que nós acreditamos. E de facto há questões bastante complexas ao nível ético, naturalmente, como o Dr. Figueiredo Lopes referiu. Eu não entro na lógica do efeito dissuasor, porque acho que o armamento nuclear é até agora, é a exceção, ou até agora, desde 10 de agosto de 1945, é a exceção que mostra que pode existir uma tecnologia que é bastante apelativa, que não é utilizada. Todos os outros casos nos mostram que quando a tecnologia existe, ela é utilizada. Ou seja, quando se cria uma determinada situação em que as condições que possibilitam uma determinada atuação com base na tecnologia, isso vai acontecer. E nós vemos isso, por exemplo, na questão do uso dos drones para assassinatos seletivos. Assassinatos seletivos é algo que sempre existiu na história militar e na história dos serviços secretos, mas era algo que até há uns digamos, 10, 12, 15 anos, era algo que era do âmbito dos serviços secretos, basicamente. Não é? Em que não existia reconhecimento público, em que havia um grande secretismo que envolvia todas essas atuações, e de repente nós, no princípio dos anos 2000, começamos a armar os drones com mísseis e de repente surgiu a oportunidade de utilizar pela primeira vez para num determinado contexto muito limitado e muito específico. Depois foi-se abrindo, e nós tivemos centenas e centenas de casos de assassinatos seletivos. Isso mostra que quando se abre uma determinada porta, há de haver alguém que entra por aquela porta. E
por isso é bastante importante que tudo aquilo que existe à volta daquela porta seja o mais regulado possível, e acho que a questão da regulação internacional é extremamente importante. Claro que nós podemos ser um bocadinho cínicos em relação a isto, podemos dizer, bem, as regras não... supostamente aplicam-se a todos, mas aqueles que violam as regras explicitamente e que nem toda a gente utiliza as mesmas regras, mas no fundo nós sabemos que se as regras pelo menos dificultarem e criarem determinadas barreiras à utilização, isso vai pelo menos limitar. Depois é uma questão de se tentar gerir, mas naturalmente isto é bastante complexo, e acho que ter uma posição... acho que isto é uma área cinzenta, chamamos assim, e em que é bastante difícil sermos totalmente branco ou totalmente preto. Acho que podemos ser tendencialmente mais para um lado ou para o outro, mas devemos reconhecer que esta é uma área cinzenta. Muito bem, o tempo vai passando, portanto eu passo desde já a palavra à Sofia Geraldes. Para além de ser doutoranda no Centro de Estudos Internacionais de Visqueté, em matérias muito relacionadas com o campo de estudo do Bruno, é também, espero não estar a cometer uma gafe, mas se for também é no sentido de uma promoção, é a atual coordenadora do grupo jovem do Eurodefense. Já não é, mas já foi. Sim, sim. Já foi a primeira coordenadora. Sim, sim, Pronto, sim. Não está tudo... Sim, não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Muito bem, Não, Sofia. Obrigada. Bom dia, muito obrigada, antes de mais, pela excelente e interessante apresentação. A minha questão, peço desde já desculpa, porque é uma questão para 1 milhão de euros, que é como construir, tendo em conta todo este panorama, designadamente partindo do pressuposto esta centralização de poder nas Big Five e desta centralização de poder que não é propriamente democrático, a sociedade não tem grande poder perante isso, tendo em conta também a resposta, a abordagem a certo tipo de ameaças, como a questão da cibersegurança, que exige recursos extremamente especializados que instituições públicas não têm capacidade monetária para pagar este tipo de expertise, tendo em conta, por exemplo, a questão da desinformação online, parece-me que a resposta é um bocadinho uma privatização 2.0 distorcida, porque uma das respostas é a autorregulação destas plataformas digitais, que dependem em certa parte também da disseminação de desinformação para obtenção de lucros e dinheiro, portanto é aqui uma espécie de distorção, de securitização distorcida. Portanto, neste cenário, como é que nós conseguimos construir instituições públicas eficazes, responsáveis, resilientes, que atualmente também, tendo em conta a situação pandémica, não têm recursos financeiros para poder pagar e portanto, para promover sociedades digitais pacíficas? Como é que conseguimos equilibrar esta transferência de poder, que não é só uma questão de poder material ou de valores, mas é sobretudo poder económico que os governos não têm disponibilidade financeira para acompanhar, e sobretudo neste momento da pandemia. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Enquanto o Bruno digere esta questão do 1 milhão de euros, Pedro Duarte. Já agora voltar a dizer ao nosso ilustre convidado no próximo dia 3 de dezembro às 11 da manhã. Pedro. Muito obrigado, Ana. Cumprimento todos naturalmente, e em particular o Bruno. Acho que já aqui foi dito, foi excelente a sua intervenção, pelo conteúdo, pela sistematização, pela clareza, e portanto eu aprendi muito e agradeço. Tenho um gigantesco problema, é que de facto subiu a fasquia e a expectativa, e manifestamente eu tenho que rapidamente abaixar. Eu não vou estar a esse nível nem nada parecido, mas tentarei no dia 3 de dezembro, pronto, contribuir para que todos possam refletir um bocadinho, não é? E portanto, antes de mais nada, obrigado ao Bruno e evidentemente à Ana e à Eurodefense por nos proporcionar estes momentos de reflexão. A minha questão, curiosamente, não é muito diferente daquilo que a Sofia aqui trouxe, ou melhor, está relacionada, não é exatamente a mesma questão, mas está por coincidência um bocadinho relacionada. Nós temos, e eu senti-me diretamente visado com a questão das Big Five, e eu queria concordar com a visão do Bruno. Portanto, pode ser um bocadinho surpreendente, mas é verdade. Eu acho que há de facto um excesso de concentração de poder em um número limitado de empresas que são empresas privadas.
Claro que há aqui nuances, porque elas não têm exatamente todos o mesmo modelo de negócio, não é? E portanto, pronto, mas isso não é o tema aqui relevante, e portanto nem todas vivem, digamos assim, dos dados e da informação das pessoas que é partilhado, portanto há modelos diferentes, não é? Mas algumas fazem isso, e mesmo as que não vivem desse modelo de negócio têm de facto hoje em dia um poder absolutamente desproporcionado, e mais do que isso, um poder que é, em muitos sentidos, descontrolado, ou que de facto não é, em certo sentido, não é escrutinável, não é? Como aqui foi dito. E esse é um problema. E eu queria apenas acrescentar, do ponto de vista estratégico relacionado com isso, a seguinte questão, é que andamos um bocadinho iludidos a achar que são de facto 5 empresas americanas. É porque já há, nomeadamente na China, empresas que têm volume de dados e de informação muito significativa, não é? Que não são tão visíveis, até porque estão um bocadinho fora, o valor bolsista delas é distinto, evidentemente têm por trás, são empresas privadas, mas nós sabemos que são evidentemente almofadadas por fundos soberanos e pelo poder do Estado chinês, mas tem também um peso relevante a esse nível, e portanto hoje em dia já estão ao nível das maiores americanas, já há pelo menos 2 chinesas que estão lá, não é? E a minha questão é um bocadinho relacionada com isto, porque na Europa tem-se falado muito na questão da autonomia estratégica, naturalmente, também a esse respeito, e começa a haver 2 teses a vingar, digamos assim, ou a contraporem-se dentro da União Europeia. Por um lado, aqueles que percebem que a Europa não vai conseguir, até por aquilo que agora a Sofia aqui dizia, não é? Pelo nível de investimento que isso implicaria, público e privado, não existe na Europa condições para de repente criarmos uma nova Google, ou uma Amazon, ou uma Microsoft na Europa, não é? E por outro, porque é mais, isto é, estamos a criar concorrentes, digamos assim, a algumas empresas que poderão ser, do ponto de vista estratégico, poderão ser aliadas, e isso só beneficiará terceiros, não é? E portanto há quem perceba isto. Há depois a tese mais soberanista, não é, que considera que a Europa tem de facto a criar a sua própria soberania digital, como agora se diz, não é? Muito baseada em campeões europeus, digamos assim, não é? Em 2 ou 3 pilares fundamentais. E a esse respeito tem vingado, por exemplo, um projeto, não sei se já ouviram falar, o projeto chamado Gaia-X, que no fundo é a França e a Alemanha que têm de alguma maneira desenvolvido um projeto público ou privado, tentar criar de facto uma nuvem, não é? Onde os dados europeus se concentrem e fiquem localizados e geridos na Europa, não é? Para criar a tal autonomia estratégica e soberania digital. A minha questão é um pouco mais profunda e que será politicamente incorreta, mas que eu acho que pode ser discutível a este respeito. É que para um país como Portugal, o que é que significa para a soberania nacional? Qual é a diferença entre nós confiarmos num modelo franco-germânico ou num modelo, por exemplo, norte-americano? Evidentemente, nós sabemos o enquadramento institucional em que nos encontramos, da União Europeia, e se não temos qualquer dúvida quanto a isso. Mas também já temos tido exemplos, não é, de que a concorrência existe, não é, nomeadamente do ponto de vista económico, desde logo, mas não só, não é? A concorrência existe dentro da Europa. Temos visto circunstâncias, nomeadamente a este respeito de vigilância de dados, em que há determinados Estados na Europa que fazem vigilância a outros e que não é propriamente partilhável, portanto ainda há muitos mecanismos que não estão a funcionar. E, sendo muito concreto e muito simplificado, uma pergunta que foi feita no outro dia numa iniciativa, eu tive dificuldade em responder, perdoem-me o básico da questão, mas é mesmo assim, ok, mas nós hoje temos o Joe Biden como presidente americano, se calhar daqui a 2 anos temos a Marine Le Pen como presidente francesa. Será que eu confio mais em uma entidade francesa ou sediada em França a gerir a informação nacional estratégica, ou até pessoal de cada dos indivíduos portugueses, do confio num sistema democrático como o americano, que apesar de tudo tem os seus checks and balances que são conhecidos? É uma pergunta, eu sei que é muito tricky, muito complexa, não é? Para ter uma resposta, mas é apenas para refletirmos um bocadinho sobre isto, porque acho que são questões que se calhar se vão colocar, porque há também tentações, como nós sabemos, mais nacionalistas a ocorrer em todo lado, também dentro da Europa, como é conhecido. Não é? E era isto para já, desculpem ter demorado mais do que queria. Não tem problema nenhum, e continuamos muito expectantes em relação ao dia 3 de dezembro às 11 da manhã. Bruno, eu julgo que o seu general Agostinho, tem uma pergunta. Podemos juntar aqui 3? Sim? Muito bem. Senhor general.
Professora, mais do que uma pergunta, é um enquadramento e talvez um pequeno contributo àquilo que à brilhante exposição do Dr. Bruno Libano Martins, que nos deixou, digamos, todos esclarecidos e, em certa medida, também preocupados, não é? Preocupados porque a questão é uma questão, para isso motiva, que é uma questão fundamentalmente plena de ambiguidades e de paradoxos, não é? Portanto, as primeiras ambiguidades é porque continuamos a aplicar soluções antigas para problemas novos, não é? Daí muitas vezes a dificuldade em abordarmos o assunto. Mas eu creio que a questão central, e em certa medida o Dr. Figueiredo Lopes já abordou um pouco o assunto, um pouco não, já o assunto, é a da militarização de tecnologias que teoricamente são civis, que é a inteligência artificial e os sistemas autónomos. Digamos, os chineses, os russos poderão estar a desenvolvê-las agora, mas os americanos falam nisto há 3 anos, pelo menos, que é aquilo que eles chamam de third offset. É um nome um bocado estranho, porque o primeiro, ou first offset, foi das armas nucleares. Foi aquele que permitiu a predominância estratégica americana durante o período da Guerra Fria. O second offset foi das armas de precisão e do stealth, das armas, digamos, da capacidade furtiva, fundamentalmente das aeronaves e dos navios. O third offset é a aplicação da inteligência artificial e dos sistemas autónomos à arte e à ciência da guerra. E como isto são essencialmente tecnologias de natureza civil, por um lado vai levar ao esvaziamento dos campos de batalha, por outro lado vai levar a um novo modelo de emprego da força militar. Portanto, o que a priori nos deixa aos militares um pouco desconfortáveis, aos civis um pouco à deriva, porque nunca se sabe se isto é militar, se é civil, mas efetivamente... Porquê? Há 2 coisas que são do plano local, que é a cultura e a política. E há 2 que são do plano global, que são a economia e a tecnologia. A tecnologia, teoricamente, é neutra. Mas e não se desinventa, como o doutor o disse há pouco. Mas o que é uma verdade é que é a tecnologia que dá vantagem. Veja-se agora o que se passou nesta guerra local no Nagorno-Karabakh, que o facto dos turcos e dos israelitas terem cedido tecnologia ao Azerbaijão permitiu-lhes em 2 semanas resolver o conflito. Portanto, há aqui digamos, toda uma questão de arrumação de conceitos que nos ajuda um pouco a ver com mais clareza toda esta questão. E já agora, permitam-me um último ponto. A questão da autonomia estratégica, estou em crer que não é tanto uma questão não é tanto uma questão militar ou tecnológica, é uma questão eminentemente política. É uma questão política na União Europeia, se em termos de desenvolvimento tecnológico continuamos cada um por si, ou afiliados aos Estados Unidos ou afiliados à China, ou passamos a constituir uma verdadeira união com uma política única, independentemente dos Orbáns que pululem por esta União Europeia. Mas era apenas este pequeno contributo, tendo ainda outra questão que é sempre uma questão difícil, que é a questão da polissemia do termo segurança, onde cabe tudo, naturalmente. Cabe o Compete 2020, cabe o Horizonte Europa, cabe tudo, cabe o Fundo Europeu de Defesa, cabe o Fundo de Segurança Interna, porque o termo segurança é um termo imenso, onde desde a segurança humana até às visões mais realistas da segurança, portanto, tudo lá cá. Muito obrigado e penalizo-me pelo tempo que levei. Muito obrigada, Sr. Geral. Nós vamos então dar por terminadas as intervenções do auditório. Não obstante, eu queria apenas que o Bruno, se pudesse depois, na sua parte final, partilhar connosco também um bocadinho a experiência a partir de Oslo, a partir da Noruega, numa questão muito em particular que tem a ver também com algo enfim, com algo que foi muito falado durante este contributo, mas que também tem a ver, de alguma forma, com a realidade portuguesa. Foram, de alguma forma, controversas as discussões em Portugal sobre a utilização de apps, de aplicações,
de monitorização a propósito do Covid-19, no sentido da monitorização do rastreio e enfim, do acompanhamento dos casos do ponto de vista político, do ponto de vista sobretudo da saúde pública. Nós sabemos que, na verdade, a União Europeia enquanto tal e a DG Saúde da Comissão foi muito proativa nesse tipo de propostas, exatamente numa lógica de apoio à população para saber exatamente quais as melhores formas de rastreio e de prevenção. Não é? Nós olhamos sempre para os países nórdicos como grandes exemplos. Embora ainda hoje Lisboa acordou com a notícia que, por exemplo, a Suécia vai, enfim, endurecer um pouco algumas medidas, de alguma forma considerando que a imunidade de grupo por si só não será suficiente para conter esta segunda vaga, que é efetivamente a global. O que eu te perguntava, Bruno, é, na ótica de Oslo, portanto, a partir de Oslo, como é que esta dimensão das aplicações para uma questão muito concreta, que é, no fundo, a securitização da pandemia, está a ser vista e, sobretudo, está a ser vista pela sociedade civil, pela opinião pública. E com as tuas respostas terminaremos então este nosso contributo. Obrigada, Bruno. Ok, muito obrigado. Tenho várias questões aqui em cima da mesa. Se calhar começar pelos comentários da Sofia. Tu não fizeste uma pergunta de $1 milhão, fizeste várias. Eu vou tentar dizer alguma coisa, sendo que naturalmente não tenho respostas, não tenho soluções para estes problemas. Tenho contributos para tentar avançar um bocadinho o debate, mas não tenho soluções para isto, naturalmente. Em relação às Big Five, em relação a algumas delas, pelo menos, para mim é bastante óbvio que não podem continuar com a mesma estrutura que têm atualmente. O Facebook, por exemplo, ou a Amazon, neste momento são várias empresas diferentes, não é? que à medida que o tempo foi passando, cresceram de uma determinada maneira e reorganizaram-se de determinada maneira, que hoje em dia são basicamente empresas diferentes, e acho que não faz sentido nenhum continuarem juntas e beneficiarem das economias de escala que advêm de facto de terem precisamente tanto poder. Isto surge um bocadinho na lógica do sistema financeiro pré-2008, em que havia a consciência de que determinados bancos eram too big to fall, não é? que eram tão grandes que, em primeiro lugar, nada lhes aconteceria, e se alguma coisa tivesse para acontecer, as consequências da queda desses bancos seriam tão catastróficas que tudo deveria ser feito para que isso não acontecesse. Isto é um paralelo que julgo podemos gizar aqui com esta questão. Acho que, obviamente, como o Pedro disse, os modelos de negócio são diferentes, não é? Isto não se aplica a tudo, mas claramente há empresas que são, neste momento, grandes demais e que deveriam ser separadas ao abrigo da legislação acerca de cartéis, concentração, monopólios, etc. Julgo que existe base legal para fazer isso, pelo menos na Europa. Isto era uma das coisas que eu gostava de dizer. A União Europeia tem sido um dos atores mais interessantes, precisamente nesta reorganização da economia baseada na tecnologia. Nós vemos a grande contestação que existe à Apple, ao Facebook, etc., surge na Europa. Surge através de ações da Comissão Europeia, decisões do Tribunal de Justiça, decisões de determinados Estados-membros, Irlanda, etc., em que vemos que existe um ativismo por parte que existe na União Europeia. E isso faz-me pensar a pergunta do presidente Biden versus potencial presidente Le Pen, de facto é um bocado complicada, mas como é que eu ia dizer? Acho
que eu não sei muito bem como é que as coisas funcionam em França. Sei que mesmo durante administrações democratas nos Estados Unidos, os problemas de fluxos de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos foram altamente problemáticos. Existe isto no contexto, por exemplo, da luta contra o terrorismo, a inclusão de cidadãos em listas de terroristas, a partilha de dados quanto ao Passenger Name Record, que são as informações que nós temos que preencher cada vez que fazemos um voo, a partilha desses dados de cidadãos europeus para entidades americanas, a partilha de dados que existia por virtude de qual movimentações bancárias operadas pelo SWIFT eram transferidas pelos Estados Unidos. Tudo isto foi combatido pelo Parlamento Europeu e isto aconteceu, algumas coisas que começaram antes da administração Obama, outras ocorreram durante a administração Obama. Ou seja, a este nível não há diferença, não acho que haja diferença fundamental, até porque as estruturas e as burocracias que existem nos Estados Unidos no domínio da segurança criam determinados mecanismos dos quais é difícil desviar e é difícil, e aliás vemos o presidente Trump, uma das opções que ele tinha era precisamente contra o Big State, não é? E contra o Deep State que existe nos Estados Unidos. O Deep State para ele são precisamente as agências de inteligência e de segurança, em relação à qual o poder executivo do presidente é bastante limitado e que tem determinadas dinâmicas que se perpetuam no tempo. E o facto de entrar agora uma administração Biden, a 20 de janeiro, vai mudar muito pouco nesse domínio. Ou seja, isto tudo para dizer que eu, em princípio, continuaria a preferir que as coisas estivessem do lado de cá do Atlântico. Mas isto sou eu pessoalmente, sem conhecer a realidade francesa o suficiente. Quanto aos recursos, obviamente isto é uma questão muito importante para a qual eu não tenho resposta, não é? Se não há dinheiro, o que é que se pode fazer? Uma maneira simplista de dizer, de responder a esta questão, significa precisamente fazer com que estes temas subam na prioridade da agenda política, ok? Isso é possível. Ou seja, não se trata de requerer mais dinheiro público, significa utilizar o mesmo dinheiro público de maneira diferente. E todos nós sabemos que o orçamento público é o resultado de determinadas decisões. Essas decisões são feitas baseadas em determinadas agendas políticas, realidades políticas, etc. Ter uma sociedade civil, ter grupos especializados, ter institutos de investigação com uma mensagem nesse sentido, pode fazer com que se libertem alguns fundos para este tipo de investigação, que eu acho que é bastante importante, não apenas pelas questões estratégicas, mas precisamente pelo potencial de ter impactos democráticos mais vastos. Quanto à caracterização destes debates como estando cheios de ambiguidades e paradoxos, é exatamente a minha posição. Concordo plenamente com isso. São questões complexas para as quais eu não tenho resposta e a maior parte das pessoas não tem resposta, basicamente. Por isso é uma questão de promover debates informados, dar as condições às pessoas para investigar, dar tempo para pensar nestas questões, porque há dimensões em torno deste tecno-otimismo, em torno desta presença da tecnologia na nossa sociedade, que é difícil identificar, e que se nós não tivermos as condições, o espaço e a latitude para pensar e para dedicar tempo a estudar, nós pura e simplesmente não conseguimos descobrir. Isto não é uma questão de inteligência, não é uma questão de ser mais ou menos esperto, isto é uma questão de ter oportunidade para investigar e oportunidade para estudar. E se essas condições não forem criadas, nós vamos sempre continuar atrás daqueles
estão à frente nisto. Não é? Há duas questões, só uma questão antes de entrar na questão escandinava, em relação a isto que referiu da teoria, da tecnologia em teoria ser neutra. Isto é uma questão que é altamente, naturalmente, é muito discutível, e do ponto de vista teórico podemos fazer aqui há várias ramificações, não é, desta afirmação, mas de acordo com a literatura que eu leio e que mais me sensibiliza para esta questão, nós não podemos dizer isto, porque, em primeiro lugar, todo o processo preparatório que existe antes de determinada solução tecnológica ver a luz do dia é um processo que está permeado de decisões. Não é? São imensas decisões que estão colocadas antes de uma determinada tecnologia surgir. Não é? E essas decisões prendem-se com questões normativas, questões de valores, não é? O que é que nós pretendemos atingir com esta tecnologia, não é? Tem decisões ao nível das áreas que nós consideramos prioritárias. Porque é que determinadas áreas são prioritárias, porque é que outras não são, porque é que fazemos investigação nesta área e não fazemos investigação naquela área, não é? O mesmo se aplica à ciência e à medicina, etc. Não é? Porque é que nós temos tanta investigação em determinadas tecnologias? Porque é que temos tanta investigação em relação a determinadas doenças e não temos em relação a outras doenças? Não é? Quais são as pessoas que sofrem com determinadas doenças? E será que isso faz com que determinadas doenças sejam prioritárias e outras não? Não é? Isto é bastante óbvio. E com a tecnologia é o mesmo. E depois há também a questão, quais são as pessoas quem é que participa neste processo de desenvolvimento tecnológico, não é? Onde é que estão as companhias que desenvolvem a tecnologia? Quais são as pessoas que são chamadas a participar e quais são as pessoas que estão excluídas? Tudo isto acontece antes de termos uma determinada tecnologia. Por isso, quando essa tecnologia surge, está cheia de conotações políticas, ideológicas, sociais, valorativas, normativas, etc. E depois passamos para a fase seguinte, que é quais vão ser as consequências da aplicação desta tecnologia. Será que a tecnologia tem impactos uniformes em toda a população? Será que vai produzir determinados efeitos que vão ser mais perniciosos num grupo e mais benéficos em relação a outro grupo? Não é? Todos estes debates existem. Estes debates, na minha perspectiva, são altamente políticos e normativos, e por isso eu prefiro sempre olhar para a tecnologia como carregada de todos estes tipos de carga, passa a expressão, do que olhar para a tecnologia apenas como neutra, como um determinado produto que chega como se fosse uma folha branca. Mas, naturalmente, isto é apenas uma interpretação. Aceito que existam outras interpretações, naturalmente. Quanto à questão das apps e a questão da Escandinávia, bem, podemos desconstruir aqui muita coisa. Em relação às respostas ao Covid-19, não podemos utilizar a expressão Escandinávia como uma unidade apenas de estudo, porque houve respostas extremamente diferentes. E, aliás, isto tem gerado imensa discussão cá em cima. Nós, no período, temos um projeto precisamente para olhar para as diferentes formas através das quais os diferentes países olharam para esta questão. A Suécia efetivamente é um outlier, mas é um outlier não apenas no contexto escandinavo, mas no próprio contexto europeu e global, não é? E que aparenta estar neste momento a reverter um pouco a sua política. Acho que ainda é bastante cedo para termos opiniões definitivas em relação ao facto de saber se a opção deles foi a mais correta ou não. Em princípio não terá sido, em princípio terá exposto a população mais vulnerável numa fase muito preliminar da pandemia, e nós vimos que eles têm basicamente a mesma
população de Portugal, o número de casos muito parecido e tem o dobro dos mortos, não é? Isto basicamente significa que a população mais vulnerável não foi devidamente protegida no início. Agora vamos ver, nós também não sabemos quanto tempo é que a pandemia vai durar, se as coisas começarem a reverter dentro de alguns meses, provavelmente a solução sueca nunca vai conseguir chegar aos resultados de outras soluções, mas eu preferia ter uma opinião cuidadosa em relação a isso. Quanto às aplicações, posso contar rapidamente o caso da Noruega. Existem artigos já publicados sobre isso, porque é efetivamente um excelente caso para olharmos para a questão do tecno-otimismo. Aliás, a pandemia tem sido excelente para mim, para me dar ideias e para me dar e para confirmar alguns dos argumentos, algumas das coisas em que eu acredito. Na minha opinião, a grande parte das aplicações para o telemóvel que fazem contact tracing não são a solução para a pandemia, ok? Não existe uma solução para a pandemia, quando muito existe uma justaposição de várias medidas que podem ajudar-nos a conter. As apps não são suficientemente eficazes e, para serem suficientemente eficazes, mesmo que fossem suficientemente eficazes, seriam uma parte muito pequena, muito curta das respostas. Aquilo que a ciência aparentemente, e tanto quanto julgo saber, nos indica até agora, que devemos ter distanciamento social, devemos evitar o contágio direto, seja por transmissão imediata, seja por os aerossóis em espaços fechados. As apps ajudam-nos muito pouco em relação a isso. Além disso, precisam de ter uma determinada cobertura a nível populacional para que produzam efeitos. No processo, nesse processo, claro que existem diferentes tecnologias aqui em utilização, mas neste processo existe um acesso a dados que não são necessários e que nós não temos garantias suficientes para saber aquilo que vai acontecer. E nós, no caso da Noruega, por exemplo, aquilo que aconteceu foi, surgiu a pandemia, houve uma empresa que chegou à frente e disse: nós conseguimos desenvolver isto em tempo recorde. O governo basicamente adotou essa app como sendo a aplicação oficial. No início recomendou, não obrigou, recomendou o uso da aplicação. Essa aplicação foi contestada a vários níveis, tanto por agências de proteção de dados, como colegas meus aqui no PRIO, nomeadamente a colega que senta aqui atrás de mim, que fez bastante trabalho precisamente à volta de todos os problemas que a app tem, e passado algum tempo o governo efetivamente deixou de recomendar o uso da app. Ou seja, existem determinadas medidas que são parecidas com as medidas que existem em Portugal e na maior parte dos sítios, e não passam pela app, porque a app não é solução. E se a app poderia ajudar, em teoria sim, mas para que a app ajudasse, em primeiro lugar, há muitas coisas que precisam de acontecer, que provavelmente jamais aconteceriam, e em segundo lugar, existiriam outras unintended consequences, ou consequências que adviriam daí, que faz com que se calhar faça sentido pensarmos noutra coisa. Muito bem. De uma reflexão produtiva saem sempre muito mais questões, não é? Portanto, agora estaríamos aqui toda a tarde nesta interação, o que não é possível, já é quase 1 da tarde em Lisboa, e também no Porto, enfim, para não estarmos a esquecer ali o nosso Pedro Duarte. E por isso quero obviamente agradecer muito. Associo-me também às palavras que o Dr. Figueiredo Lopes dizia há pouco, no sentido de reavermos aqui um asset, portanto uma mais-valia que sempre fez parte deste universo do Eurodefense, e antes até do Eurodefense, do universo da segurança e defesa, que o próprio Dr. Figueiredo Lopes durante muito tempo acompanhou, através do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, porque não diz ele,
portanto, obviamente que qualquer elogio extra e adicional que seja dado a estas conferências, eu remeto-as imediatamente e em exclusivo aos nossos convidados, porque efetivamente começámos muito bem com o João Nunes, com esta dimensão da securitização das pandemias, depois entramos com o Sr. Coronel Caetano de Sousa numa dimensão mais da sustentabilidade ambiental, hoje tivemos esta dimensão da tensão e das controvérsias, mas também das oportunidades que se abrem com a dimensão da tecnologia, que é uma área na qual o Bruno Oliveira Martins trabalha diariamente no PRIO em Oslo, e dia 3 de dezembro não é nunca de menos e de mais referir, temos então o Pedro Duarte a encerrar com chave de ouro este ciclo de 4 webinars que este grupo de reflexão se comprometeu a concretizar em 2020, mas com um olhar muito claro para 2021, para que efetivamente esta expertise destes nossos 4 convidados tenha eco naquilo que é o início da revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, mas não só, o trabalho da Rede Eurodefesa Europeia, que vai ter os olhos postos em Portugal no primeiro semestre, em virtude da presidência portuguesa do Conselho Europeu. E, portanto, Portugal vai estar, obviamente, muito mediatizado em 2021, a nível externo, mas também a nível interno, e o grupo de reflexão número 4 do Eurodefense continua então aqui mais do que disponível para apoiar os esforços do Eurodefense neste mesmo desígnio. A todos e a todas agradecer a terem estado connosco, desejar a todas e a todos também um excelente resto de dia, e mais uma vez ao Bruno, muito, muito obrigada por nos ter trazido esta mensagem tão importante, que continua a correr tudo bem em Oslo, e a todos vós, até dia 3 de dezembro, às 11 da manhã, também com o Pedro Duarte. Até lá. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado a todos.